a Jill está ali bem feliz para fazer a prece. Vamos ouvi-la e depois a gente passa de imediato para o Marco aí para conduzir o nosso estudo de hoje. Estão me ouvindo? Sim. Então, irmãos conectados com os amigos do plano espiritual, que nos guiam, que guiam a nossa casa espírita Boa Nova, que se reúnem toda segunda-feira conosco, conectados com eles, com bons sentimentos e bons pensamentos. Pedimos que os estudos de hoje nos conduzam ao longo da nossa semana, nos trazendo o amparo, a força, a energia e o consolo do qual precisamos neste momento. Somos gratos por mais um dia estarmos juntos. Que assim seja. Então vamos lá, Marco. Então tá, uma boa noite a todos. Semana passada eu não pude estar junto com vocês, né? Que eu estava, eu não consegui nem conectar porque eu estava na estrada, bem no horário do estudo. E uma questão que aconteceu é que não ficou gravado aquele episódio, né? O Felipe não conseguiu transmitir pelo YouTube. Da mesma forma que eu tentei agora aqui, não consegui transmitir, mas eu estou gravando aqui no meu computador, então depois eu subo ali na página do Boa Nova, né? No YouTube. Então, o que eu gostaria de fazer era só dar uma repassada nas questões, primeiramente nas questões que foram discutidas, né, no último encontro. Só vamos dizer, um sumário do que vocês discutiram. Até vou pedir para quem estava no estudo mesmo fazer esse sumário, né? Só para a gente ter gravado aqui nos nossos episódios e não ficar faltando, né? Mas eu acho que isso aí a gente pode fazer nos 10 minutinhos e depois a gente passa para as questões de hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu vou compartilhar minha tela com vocês e já começar a transmitir os slides. Então, a primeira questão, né, que foi estudada no encontro passado, né, é como que é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra, né? E Emmanuel comenta que os valores intelectuais do planeta nos tempos modernos sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com seu injustificável divórcio do sentimento. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Então, eu gostaria de pedir que não sei se tu, Éder, ou alguém que estava no encontro passado pudesse só fazer um comentário geral sobre o que foi discutido sobre essa questão. Perfeito, Marco. Nós comentamos, né, essa questão avaliando, né, aquela parte que o Emmanuel fala ali do divórcio, né, do sentimento, né, que os valores intelectivos se divorciaram, ou seja, se separaram do sentimento, né. Também tivemos a oportunidade de ouvir o Luiz Corioletti, que nos trouxe uma visão técnica um efeito, né, desse divórcio do intelectualismo com o sentimento, né. Foi muito exaltado, né. E
E também lembramos ali, quando fala de todos os meios de difusão que poderiam ser usados para o bem, para a implantação definitiva do bem aqui no mundo, também nos dias de hoje a gente vê essa gama aí de má utilização dos meios de comunicações que deveriam servir, né, para a difusão do bem, né, e das criações em face do equilíbrio, da paz e da concórdia mundial. Então, o plano espiritual vê a nossa condição intelectiva, né, em uma escala bem ruim ainda, né, porque tudo isso parece uma grande loucura, né, tantos feitos, tantas coisas, e ao mesmo tempo a gente tem ainda em manter-se separado, ou seja, divorciado do sentimento, quando que, na verdade, nós aqui hoje, nesse estudo, estamos lutando para uni-los, juntá-los, né, haver novamente um casamento, né, umas bodas, né, do intelectualismo com o sentimento, para que a gente possa, com as duas asas, aí, alçar o tão esperado voo, né. Perfeito, Éder, obrigado. E aqui depois eu tinha a questão das diferentes categorias de mundos, e eu tinha deixado esse material aqui para mostrar um pouco das escalas, né, dos planetas no próprio sistema solar, e mostrar como nós estamos ainda numa escala bem baixa, não é? E depois a questão 207, né? A questão é se a decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo. E Emmanuel responde que, sem dúvida, e é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que, com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Então, aqui também uma outra questão sobre a decadência intelectual, não é? E o que foi discutido sobre essa questão? Nós ficamos muito focados naquele material que tu colocou em anexo ali no segundo slide, Marco, do quanto que você gasta, né, com a indústria bélica para fazer guerras, né, esse material aí que tu colocou agora, isso é um exemplo claro, e o que tu colocou aí são coisas atuais, né, são reportagens agora, da época contemporânea, não é lá de 1940, quando foi escrito o livro, né. Então, essa é a maior prova, né, da nossa decadência, né, o quanto que se gasta para causar destruição, né, que destruir é a coisa mais fácil que tem, né, construir é que é difícil. E, então, nesse ponto, aí tem até o ranking aí dos países, quanto que gastam, né, e o quanto que isso poderia ser investido, né, na reconstrução ou no maior equilíbrio ou distribuição das condições sociais como um todo, né, e também no sentido de alertar a gente, se essa decadência continuar, né, nós estaremos correndo grande risco enquanto humanidade. Não ficou até nesse slide aqui, agora que eu vi, que essa tabela da esquerda aqui, esse 1,7 trilhões de dólares, né, foram gastos somente em 2019. Então, imagina isso aí para resolver os problemas de desigualdade social e fome, tudo que a gente tem no planeta, não é? Como a gente não melhoraria a situação do planeta em geral, né? Exatamente. Certo. Passando agora então para a primeira questão de hoje,
é uma questão bem interessante, não é? Que faz a gente pensar, principalmente pela resposta de Emmanuel. Então, a pergunta é se há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre, né? E Emmanuel responde, né, que assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Né? Só antes de eu comentar aqui sobre a questão, se alguém tiver qualquer comentário, né, pode levantar a mãozinha ali e eu peço o Éder, se puder me avisar que eu estou só olhando os slides aqui, eu não estou cuidando o Jitsi ali, né? Então, só para me avisar aqui que eu não tô conseguindo olhar, né? Mas essa resposta ela é bem interessante porque não é normal a gente pensar na inteligência, não é? No nossos, vamos chamar de talentos, né? Ou predisposições que nós temos, né? Para aprender um determinado ofício, uma determinada profissão, né? Como vamos dizer, uma missão, não é? A gente pensa muito disso, por exemplo, de quem tem muito dinheiro, não é? Ah, não, essa pessoa tem muito dinheiro, então ela vai fazer o bem se ela aplicar esse dinheiro, né, para o bem comum, não é? Ou a gente também pensa no caso dos políticos, não é? Ah, não, ele veio com esse dom para convencer multidões, para conseguir os votos do povo, né? Ter essa, vamos dizer, essa conexão com as pessoas, não é? E daí a gente pensa, não, mas ele tem que usar esse dom para o bem geral das pessoas, não é? Só que com a inteligência muitas vezes a gente não pensa nisso, não é? Ah, não, o fulaninho ele é inteligente, não é? Então ele consegue desenvolver várias questões, não é? Mas muito em prol de si mesmo, não é? Só que aqui Emmanuel ele traz um outro lado, não é? Que é a inteligência como uma incumbência que a gente tem que usar ela de maneira a ajudar os demais também. Eu acho que o Otávio quer comentar. Sim, Marcos. Só um pouquinho que eu vou ver se eu enxergo minha cara aqui. Marcos, com relação ao segundo parágrafo, ao primeiro, podemos entender que ele e a posição de realce, eles podem obscurecer a boa tarefa da inteligência, então, em proveito real da coletividade, é isso? O que acontece, não é? O que ele fala aqui, né? Que o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta. Na verdade, todas essas, muitas vezes, coisas que nós invejamos nas pessoas, não é? Ou seja, a beleza, a riqueza, a posição social, e achando que aquilo ali, que são pessoas, vamos dizer, que receberam uma bênção, não é? Na verdade, elas estão enfrentando uma prova muito dura, não é? Que é a gente ter essas condições e não obscurecer a nossa visão espiritual, não é? Ou seja, pensar que nós somos abastados e que não devemos pensar nos demais, não é? Muitas vezes essas condições, seja da riqueza, da posição social, da inteligência,
ela nos leva à vaidade, não é? A vaidade, ao orgulho, e não em pensar que aquilo ali nos veio como, vamos dizer, uma bênção que deve ser compartilhada com os demais, não é? Eu interpreto dessa maneira essa questão de que muitas vezes a posição ela obscurece a visão, né, do espírito encarnado. Obrigado, Marco. Maravilha, hein? Isso aí. Obrigado, Otávio. A Sheila quer comentar também? Não, talvez acho que tu vai trazer alguns outros materiais, né, Marco? Mas é que eu, em certa ocasião, há uns anos atrás, talvez, eu apresentei até um estudo na segunda-feira que falava sobre essa questão da riqueza, né? E aí eu lembrei que isso estava no livro. Eu trabalhei com uma passagem, né? E ele está no livro da Esperança, né? Uma psicografia de Chico. E lá tem exatamente uma mensagem que é dinheiro, o servidor. Mas me chamou a atenção porque eu queria achar essa passagem, né? Eu lembrava dela, mas não achava. E aí botei a palavra dinheiro. E neste livro cita 46 vezes a palavra dinheiro, né? Então tem vários momentos em que é falado. Nesse particular, ele chama a atenção de que a pobreza, né, é para os que sofrem a prova é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. E aí, né, Emmanuel vai dizer que o dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. E é, sem dúvida, né, um jardim com muitas distrações. Então, né, a riqueza, a posição, como você falou, é, sem dúvida, né, um lugar desafiador para nós, ainda humanos, que não nos percebemos muitas vezes como espíritos imortais, não percebemos, né, que o nosso corpo físico vai morrer, embora às vezes a gente racionalmente já entenda como espíritas, né, do fim do corpo físico, mas a gente tem ainda, né, isso muito marcado na nossa trajetória, de que parece, né, que a vida física também é eterna. E aí a gente acaba, né, muitas vezes se atrapalhando com tudo isso, sobretudo quando nós viemos também com a prova da inteligência, né, também com essa capacidade de conhecimento, de sabedoria, né, sabedoria não é a palavra, mas de conhecimento, essa capacidade intelectual, e que nos dá muitas vezes destaque, né, nós mesmos como professores, a gente tem que ter muito cuidado, né, para que a vaidade, o orgulho não se sobreponha à nossa verdadeira missão, né, como educadores. Então, é muito oportuno e essa pergunta é uma pergunta que pode nos levar a muitos questionamentos, né, e a muitas interpretações. Mas, com certeza, tu vai aprofundar um pouco mais, e aí eu também quero trazer mais algumas contribuições. Por enquanto é isso. Obrigado, Sheila. A Lucy quer comentar também? Eu lembrei de uma historinha que tem no Alvorada Cristã, bem interessante, que fala sobre o dinheiro, né, como vocês estavam falando sobre o dinheiro, e a historinha se chama A Lenda do Dinheiro, e lá ele conta que o dinheiro foi inventado por Deus, porque no início, né, todos nós só queríamos nos alimentar, repousar debaixo das árvores, se alimentavam de flores, de frutos, de animais, e para que trabalhar? Para que construir? E Deus queria construir, né? E para construir ele precisava de mãos. E aí ele pensou, o que é que eu vou inventar para, né, incentivar, né, esses filhos a trabalharem, né, a construírem. Aí então ele enviou dinheiro, né? Então o dinheiro, conta ali na lenda, né, que nos foi dado por Deus, mas que no final, quando a gente sair do plano espiritual, a gente vai ter que prestar conta o que fizeste, né, do dinheiro que eu te emprestei para que tu passasse esses períodos na Terra. Então, o dinheiro, como o Marcos estava dizendo, realmente é algo muito sério,
muito mais sério do que a gente possa imaginar, né? Às vezes a gente acha que dinheiro é alegria, é felicidade. Ele nos dá certo conforto, mas ele não é tudo, né? O principal é a nossa construção moral. Perfeito, obrigado, Lúcia. O Jairo quer comentar também? Pois é, eu já quero fazer um contraditório. Eu já quero dizer que o dinheiro é uma bênção tão enorme no estilo de vida e de sociedade que a gente vive, porque ele tem uma finalidade moral muito grande, muito positiva, porque os espíritos dizem, né, e é a partir do Chico Xavier, que o dinheiro é que nem o sangue no organismo, no físico. Ele precisa estar circulando no âmbito da sociedade para que realmente se crie a vida, né? A vida fique mais abundante e a vida fique mais plena de felicidade também. O problema não é o dinheiro, o problema são os pontos de estagnação que ocorre na sociedade de produção capitalista, que leva a sociedade a sofrer aquilo que o organismo sofre quando o sangue fica parado ou ele não consegue circular, que é a trombose. Então o problema é realmente de fundo moral, né, que a gente tem que poder fazer com que esse dinheiro, quando ele chegue na nossa mão, e principalmente aquelas pessoas que reencarnam com a difícil tarefa, né, de administrar esse dinheiro para que ele circule e atinja o maior número de pessoas possíveis, né? Porque se existe também aquela condição de alguns espíritos reencarnarem e não terem tanto acesso a esse fluxo que é o dinheiro, cabe àquelas pessoas que estão nesta condição de gestão ou de circulação, de circular esse dinheiro para que ele chegue na vida das pessoas, né? Então esse é um grande problema de fundo moral, assim como o bônus horas, o dinheiro na materialidade terrena, ele é uma bênção. A Luciane quer falar? Exatamente isso que o livro traz da historinha, né? Que Deus colocou o dinheiro na terra para incentivar, porque a gente ainda não conseguia servir pelo amor, a gente ainda não conseguia construir pelo amor. Então Deus nos enviou o dinheiro para que através dessa ganância que a gente tem ainda, infelizmente, pelo dinheiro, a gente comece a servir um dia pelo amor. A gente vai conseguir, hoje, a maioria das pessoas só trabalham e servem pelo dinheiro, né? Mas a intenção de Deus é fazer com que a gente, nesse exercício de servir pelo dinheiro, um dia a gente consiga servir pelo amor. É isso que a historinha conclui. Certo, obrigado, Lúcia. Otávio, quer Otávio. Eu concordo que o dinheiro ele pode nos trazer grandes oportunidades, naturalmente. Em épocas anteriores até eu tinha um outro pensamento com relação a isso. Hoje, depois que eu comecei na doutrina espírita, mudou completamente a minha visão. Eu vejo no dinheiro a necessidade nossa no mundo material, para a manutenção do nosso corpo físico, nossos abrigos, as intempéries, enfim. Porém, o desapego, no momento que a gente toma consciência dele, claro que eu não vou andar jogando dinheiro para cima nem rasgando dinheiro, naturalmente, né? Mas eu já não vejo uma necessidade premente, eu diria assim, falando espiritualmente, né? Como um estudante do espiritismo. Porque no momento que nós pensamos que nós somos espíritos imortais, e aqui não levamos nada, às vezes nada igual a nada, a não ser que nos vistam, porque senão. Então, eu acho que precisamos sim do dinheiro para eleger aqui, naturalmente, mas a minha concepção, não tanto como um tempo atrás, até bem menos. Era isso aí. Obrigado, Otávio.
Eu achei interessante os comentários de todo mundo, né? Mas olha só vamos dizer, o rumo que tomou a nossa conversa, né? Ela acabou focando no dinheiro, né? Porque, como eu falei, a gente acha que, principalmente, que o dinheiro é uma prova, não é? Ou seja, quem tem dinheiro precisa utilizá-lo em prol dos demais, né? Mas essa questão, ela vem falar exatamente da inteligência, não é? Do dom da inteligência, como se fosse a bênção do dinheiro também, não é? Ou seja, que não basta uma inteligência que eu use apenas para o meu proveito, não é? Sem utilizá-la para os demais. Porque se a gente for analisar do ponto de vista do espiritismo, do espírito imortal, a inteligência, ela não é simplesmente uma conquista do espírito, não é? Então imaginem assim, pessoas que nascem com dificuldades cognitivas, não é? Que têm alguma lesão cerebral. Então quer dizer que essas pessoas vamos dizer, não possuem, não conquistaram inteligência? Não é isso. Não é? Elas estão passando por algumas lutas expiatórias, não é? Sem poder utilizar da inteligência que elas têm. Da mesma forma, quem possui esse dom, não é, que tem a capacidade de desenvolver, ele recebeu, não é, essa possibilidade no seu planejamento reencarnatório, e só que não é simplesmente para se vangloriar, não é, se tornar um destaque intelectual e se tornar uma pessoa vaidosa, não é? Mas, por outro lado, é saber dividir isso com os demais. Então, eu trago aqui uma passagem que eu já trabalhei em alguns estudos anteriores, que é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra, né? Então, olha só vamos dizer, o conteúdo desse texto que nos traz. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, olha a profundidade vamos dizer, desse texto, não é? E ele traz aqui uma questão também que a gente não abordou, mas que ela é muito importante, não é? Que a inteligência não é simplesmente vamos dizer, um dom que a gente nasce, a gente tem que desenvolver, não é? E para desenvolver, a gente tem que estar num ambiente adequado, não é? Com uma alimentação adequada, numa posição social adequada, não é? Quantas pessoas não conseguem terminar a escola, por exemplo, não é? Não tem essa possibilidade de desenvolver a pleno a sua inteligência, não é? Então, mais uma vez, é um dom que a gente recebe para distribuir para os demais, não é? Então, essa questão aí ela é bem interessante. E tem também mais um texto que é aqui do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala sobre o homem inteligente. Então ele nos traz o seguinte, que em verdade o homem inteligente não é aquele que apenas calcula,
mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la, podendo senhorear as riquezas do mundo, abter-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação, para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Não é? Então, olha vamos dizer, a lição que a gente recebe aqui, né, nesse texto desse livro, não é? Que a missão, né, do homem inteligente, aqui já é um outro texto, né, que ele traz o seguinte: essa missão é de que a gente, ao invés de se envaidecer, não é, vamos dizer, por esses destaques, não é, o simples fato de apresentar alguma inteligência, não é, mas sim utilizar, né, apequenar-se para ajudar aos demais, não é? Assim como a gente estava falando do dinheiro, não é? Então a missão do rico, né, do grande empresário, é multiplicar esse dinheiro, né, gerando emprego, gerando renda, gerando possibilidades para outras pessoas, não é? Da mesma forma, a inteligência tem que ser usada dessa maneira. Certo, pessoal? Sheila está com o dedo levantado. Tá, pode comentar, Sheila. Eu me recordei aqui na verdade, nessa mensagem, né, Marco? Quando fala ali do homem inteligente, acho que até para provocar um pouquinho, assim, de Saulo, né, e Estevão, naquele debate no Sinédrio. E é tão interessante porque, né, ambos apresentam conhecimento, ambos apresentam, né, argumentos, e o quanto, na verdade, né, a inteligência ali, ela acabou sendo subjugada pelo poder instituído, digamos assim, que Saulo detinha. Travou para mim, travou. Já tinha mais igreja, tinha conhecimento, e aí volta, né, um pouquinho ao estudo da semana passada, que eu também não participei, mas na verdade, né, pela questão que tem a ver com o desenvolvimento do sentimento. E aí é tão interessante, né, porque nessa passagem, exatamente onde está se desenrolando, né, esse debate entre Saulo e Estevão, fica, né, demarcado que Jesus, ele, na verdade, entrava nos corações dos infelizes, né? E que Estevão faz ali também é promover o consolo, né, multiplicar o amor, o afeto, que o Cristo representava na sua figura magnânima. Então, é interessante a gente poder pensar também, né, que a inteligência ela vai se manifestar de diferentes formas, e se ela não vir, né, associada a toda essa dimensão do sentimento, a gente corre o risco, muitas vezes, de tomar decisões meramente pelo intelectualismo, que foi, né, o caso ali de Saulo. Só uma lembrança, né, pra gente... Certo, obrigado, Sheila. Agora o Jairo quer comentar e depois a Cris. Sim, eu acho tão importante a gente poder trazer, elucidar, né, para além também daquilo que você está trazendo, né, situações assim bem concretas também de como isso se materializa na vida da gente, né? Eu lembro que eu li o livro aquele Voltei, do irmão Jacó. É um livro muito interessante para nós espíritas lermos, né? E Frederico Figner, que foi um dos grandes colaboradores do movimento espírita no Brasil, junto à Federação Espírita e tal, ele era muito atuante.
E aí, quando ele desencarnou, ele teve muitas surpresas no mundo espiritual, né? Muitas vezes surpresas tristes pelo fato dele se perceber não tão adiantado espiritualmente como ele esperava, que eu acho que, né, ele deveria estar, né? Aquilo que ele deveria estar, enfim, pelo grau de conhecimento que ele tinha dentro da doutrina. Mas o que me chama a atenção para trazer esse exemplo foi que quando no grupo que o Dr. Bezerra de Menezes organizou para buscar de pessoas recém-desencarnadas, no qual ele se encontrava, e lembrando que Frederico Figner foi um grande empresário na época também, uma pessoa que possuía muito recurso financeiro e conhecia a doutrina. E naquele grupo de espíritos que o Dr. Bezerra veio acolher pós-desencarnação, tinha uma professora de ensino primário, e na medida que aquela caravana de espíritos ia se dispersando, onde os espíritos recém-desencarnados iam sendo encaminhados, aquela caravana para que a professora, né, que desencarnou, ela pudesse também seguir e ser acolhida para além daquele amparo que o Dr. Bezerra de Menezes estava oferecendo. E a cena é muito bonita, porque do alto, assim, do mais além, né, vem um grupo de crianças que ao longe pareciam borboletas esvoaçantes, vinham ao encontro dessa professorinha que doou a vida toda dela para ensinar, né, as crianças e fazer parte de um processo de construção de aprendizado, de conhecimento junto à infância. E o mérito dela pelo grau de evolução também se dava, né, dela ter essa acolhida no mundo espiritual pelo grande esforço que ela despendeu e trabalhou em favor da juventude, em favor do aprendizado, do ensino, né, daquelas crianças ao longo de uma vida. Então veja o quanto essas atividades, muitas vezes, que não são vistas, né, e que ficam no anonimato, e que são muitas, graças a Deus, né, que existem, o quanto isso vai reverberar no mundo espiritual a favor da pessoa que faz, né. Então vejam o mérito também dos educadores e dos profissionais que se inserem de uma forma muitas vezes anônima, no sentido de ajudar o próximo, né, de ajudar as pessoas, de poder fazer o progresso, de avançar a humanidade, né. Então veja, essa professorinha foi acolhida e foi levada para planos muito mais altos do que um ex-presidente da Federação Espírita, por exemplo, né, que detinha todo o conhecimento, que foi um cara que tinha muitas posses, mas que de certa forma, acredito eu, tenha se equivocado em algumas coisas. Eu acho que isso também serve para ilustrar o tema da noite de hoje, né? Perfeito, Jairo. Principalmente quando o ensino ele é pelo coração, né? Quando esses professores se dedicam realmente pensando naquelas crianças que estão ensinando, não é? Lucia, tu quer comentar agora? A Cris levantou a mão primeiro. Tá, então o que eu queria comentar, na verdade eu não consegui achar que eu comecei a procurar agora mesmo, porque eu achei que era Lucy, mas eu vou comentar. Tá, então vai. Eu ia falar justamente quando a Sheila falou do encontro do Paulo com... do Saulo ainda com o Estevão, nesse último parágrafo aqui dessa questão dos anos, fala exatamente isso, que o Saulo, com aquele destaque dele intelectual e com o dinheiro todo que ele tinha, né, a riqueza, ele ficou obscurecido, né, aquela simpatia, aquela maneira clara, e não entendia por que o Estevão sabia tanto, e que ele sabia que estava dentro dele, estava no coração dele, todas aquelas instruções que a mãe, no caso, que ensinava para ele, então aquilo estava dentro dele. O Paulo ainda não tinha aquelas instruções, aquela parte moral ainda, né? E o Jairo falou também, que eu achei interessante, e o Marco também como professores, a Sheila, o Marco e o Jairo, como é difícil falar fácil, como é difícil ensinar
um professor que tem uma alta intelectualidade, a gente sempre pensa assim, o professor, quando ele é bom, ele sabe ensinar, mas ele é treinado também uma vida toda, faz curso e aprende como falar fácil, como explicar. Então, todos os méritos, então, para os bons professores que conseguem falar de maneira fácil para os seus alunos entenderem. É isso. Já assume? Tá bem, então agora sou eu. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar a minha tela. Eu tenho que parar a minha. Não, acho que não. Será? Que aqui não vai aparecer. A nossa internet está muito lenta, então eu vou... Não, né? Eu parei a minha tela. Não, de novo. Tá, não vou perder tempo. O que eu queria falar é a respeito da inteligência, realmente, que ela não ser, de acordo com a palestra do Marco, que eu vi umas 3 ou 4 vezes, ou seja, que eu tinha que aprender, né? Que ela não se resume a ser professor ou ensinar alguém como profissão. A inteligência, ela pode ser classificada em outros diversos aspectos. Nós somos inteligentes no momento em que a gente sabe a hora certa de não dizer uma frase a mais numa discussão. Nós somos inteligentes quando a gente passa por uma pandemia, por uma crise e dá nó em pingo d'água tentando trazer comida para a mesa dos filhos. A gente é inteligente quando a gente pensa num trajeto mais rápido para ir buscar as crianças no colégio para não se atrasar porque está chovendo. Então, assim, a inteligência, ela não é simplesmente não seria uma palavra, né? Mas a inteligência, ela não é somente a intelectualidade formal, né? Como profissão. A gente precisa da inteligência em todos os afazeres do nosso dia a dia. E todo mundo é inteligente, claro que na sua proporção, no seu determinado espaço, né, psicossocial, assim, e a gente vai se treinando e a gente vai aprimorando essas condições. A gente é inteligente quando se dá conta de que está dando mundo em ponta de faca e que o caminho que a gente está seguindo, ele não é o correto, então a gente precisa achar uma alternativa profissional, achar uma alternativa com relação aos relacionamentos de casal ou de filhos, então, é isso que eu queria trazer. A gente não precisa ser intelectual, a gente não precisa ser erudito, não precisa estar no meio acadêmico. A gente pode estar ser dona de casa, a gente pode ser babá, a gente pode ser vô e vó, e mesmo assim ser inteligente e aprimorar essa inteligência, porque cada um tem um pouquinho no seu quadrado, né? Às vezes a gente está no meio acadêmico e é dona de casa e é esposa e é tudo isso, então aí tem que ser mais inteligente ainda. Era só isso que eu queria contribuir. Tem alguma mãozinha levantada mais? Não, tô vendo. Certo. Acho que a gente pode fazer a próxima, né? Só um pouquinho que eu tenho que me achar aqui. Que essa aqui é uma questão interessante, que ela fala sobre a questão da obra de um escritor, não é? Se o escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra, não é? Então, Emmanuel, ele comenta, né, que o livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade,
é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo para comparecer entre as verdades do infinito. Aqui, pessoal, o que eu queria comentar rapidamente, né, com relação à questão, né, se um escritor ele vai ser julgado, né, pelo seu labor, né, pelos seus livros, mas a gente tem que colocar essa publicação, né, o Consolador lá antes de 1950, não é, onde o livro era a principal forma de divulgação, né, de comunicação, de publicação em geral, não é? O que eu queria comentar é que a gente vai ser julgado pelo WhatsApp que a gente manda para um grupo de WhatsApp, né? Se a gente estiver mandando coisas que não são corretas, estiver espalhando notícias falsas, estiver espalhando notícias de ódio, né? Ou instigando esse tipo de sentimento, não é? A gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz, não é? Mas muito mais responsável é aquele que tem profundo conhecimento do que está fazendo, não é? Aquele que, vamos dizer, não tem um certo conhecimento e acaba fazendo, ele tem a sua culpa por não ter se instruído, na verdade, mas acabou divulgando, espalhando, induzindo outras pessoas, não é? Mas aqui Emmanuel está comentando dos escritores, que na verdade seriam os que têm o maior labor, né, da divulgação do conhecimento entre as pessoas, né, colocando dentro vamos dizer, da época, não é? Então, com esse vasto conhecimento, eles são muito mais responsáveis, não é, pela obra que eles produzem, tá? E só para eu comentar a respeito dessa questão, e para a gente ter essa ideia, eu trouxe aqui um conto do irmão X, nesse livro Relatos da Vida. O nome desse conto é Consciências. Tá? Eu acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Uns 5 minutinhos, eu vou contar ele rapidinho. Tá? Nesse conto aqui são levados 5 malfeitores ao rei Tajuan, do Iêmen, que ele vai julgar, ele vai escutar, não é, esses malfeitores e vai julgar qual vai ser a punição, o que eles vão fazer, não é? Então, o primeiro, né, ele chegou para o rei e disse: "Perdão, ó rei, juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Comecei a discutir com o ladrão de meus cavalos e em certo momento senti a cabeça turva. Rolei no chão sobre o meu contendor e quando me dominei o gatuno estava morto. Piedade, piedade para mim, que não tive força de governar o coração. Só agora na prisão ouvi a palavra de um homem que repetia as lições do profeta. Só agora compreendo que errei." O soberano chamou o vizir que o acompanha e determinou que entregassem o réu aos cuidados de um médico, a fim de que fosse julgado com indulgência depois de tratamento preciso. Adiantou-se o segundo e clamou submisso: "Glorificado seja Alá em vossa presença, ó Rei generoso. Compadecei-vos de mim, que sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma só frase dos sagrados preceitos. E somente agora, depois de embriagar-me e espancar meu pai inconscientemente, e que vim saber que o homem não deve crescer como as bestas do campo." O rei fitou-o compassivo e determinou que denunciado fosse prontamente admitido à escola. Veio o terceiro e implorou: "Clemência para mim, ó representante de Alá. Sou analfabeto. Desde a infância trabalho no mercado para sustentar meus avós paralíticos. Observando que vários negociantes obtinham maiores lucros roubando nos pesos, não hesitei seguir-lhes os maus exemplos. Juro pela memória de meus pais que não sabia o que andava fazendo." Tajuan, complacente, recomendou medidas para que o desventurado permanecesse largo tempo sob as lições de um guia espiritual.
O quarto réu abeirou-se do estrado real e suplicou: Perdão, perdão, ó rei justo. Assaltei a casa do avarento Aquibar, porque não mais suportava a penúria. Tenho mulher e 9 filhos famintos e enfermos. Sou um cão batido pelo sofrimento. Cresci na areia, sem ninguém que me quisesse. Sei que ela existe porque é impossível haja sol e caia chuva sem um pai que nos olhe do céu, mas nunca aprendi a soletrar o nome do Eterno. Extremamente comovido, Tajuan solicitou ao ministro expedisse socorro urgente à choupana do infeliz e ordenou que um mestre instruísse nos deveres do homem de bem, antes que a falta subisse à mais ampla consideração dos juízes. Por último, apresentou-se um homem de porte orgulhoso, que fez a reverência de estilo e solicitou: Sapientíssimo rei, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Joanan ben Quisma, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo de nossa raça. Conheço as leis que nos regem e acato os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar algo comigo, uma joia do usurário que as possui aos montões. Benevolência, ó rei Tajuan, rogo a vossa benevolência. O soberano, porém, franziu a testa, contrariado, e com a sombra de todos os circunstantes, determinou que o árabe culto recebesse, atado a um poste, 36 chicotadas, ali mesmo, diante de seus olhos, para em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. Pela glória de Alá, ó rei sábio, exclamou, confundido, o vizir a cuja autoridade se rogar auxílio para o distinto acusado. Como interpretar a vossa munificência? Destes medicação a um criminoso, escola a um ébrio e socorro material e moral a 2 ladrões, e indicais pena assim tão cruel a um filho de nosso povo que venera o profeta, unicamente pelo fato de haver desaparecido uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Por isso mesmo, ó vizir, por isso mesmo, falou Tajuan desencantado. Por saber tanto, é mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes e todos os ignorantes são infelizes. Mas o 5º culpado é um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. Então, aqui ele termina esse texto dizendo assim, né? Há quem afirme que nós, os que nos fizemos espíritas, encarnados ou desencarnados, sofremos mais que nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam os destinos, e por essa razão, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Não é? Então, isso para contextualizar essa questão, né, dos escritores, a responsabilidade que eles têm, não é? Porque eles têm o conhecimento. E aqui, não é? A gente fala de escritores porque na época era o principal meio de chegar às outras pessoas, não é? Mas a gente pode traduzir para os tempos atuais, não é? Como os influencers, youtubers, pessoas que têm páginas na internet, que têm muitas visitas, não é? Então, esse é o material que eu queria trazer, então, para a gente complementar essa questão. Tá, pessoal? Algum comentário? Maravilha, então, Marco. Muito bom. Excelente trabalho. Ficou faltando só uma questão para encerrar o intelectualismo, né, Marco? Sim, só falta. Próxima segunda, então, a gente vai para 210 e depois entra nas questões da personalidade dentro da filosofia. Né? Então, obrigado, Marco, pelo estudo de hoje. Como sempre, muito claro, bem atual, né? Adorei quando tu atualizou essa última questão das limpas dias de hoje, né? Todos nós escrevemos, todos nós nos manifestamos, né? E isso nos torna responsáveis, porque já sabemos muita coisa. Então, muito obrigado aí pela primeira parte, e convidamos a todos que queiram continuar conosco agora, para nós começar o estudo das 8 horas.